Oi gente, tudo bem? Vira e mexe eu falo aqui nos vídeos sobre solidão da mulher negra não ser só sobre relacionamento afetivo, né? E hoje eu queria falar com você sobre mercado de trabalho. Teve algum momento que você já se sentiu muito sozinha no mercado de trabalho? Se por um acaso esse vídeo chegar a algum chefe, alguma liderança, pessoal de RH, eu vou ficar bem feliz, porque eu acho que seria um debate interessante de ter com esse público. Uma das primeiras coisas que eu acho importante quando a gente fala em racismo é a gente começar a discutir esse tema sem aquela culpa católica, aquela culpa cristã, porque ela não vai nos ajudar nesse processo. E admitir que sim, o racismo existe, e mais do que isso, que ele existe estruturalmente. Ele está nas raízes, nos alicerces, no que pauta as nossas relações, todas elas, inclusive no mercado de trabalho. Como todo preconceito, de um lado tem as pessoas que são oneradas, são prejudicadas por ele, no caso do racismo, as pessoas negras. E de outro lado tem aquelas pessoas que sim, se beneficiam por ele, as pessoas brancas. Vou dar um exemplo. No mercado de trabalho, por exemplo, com uma vaga para vendedora, estruturalmente, uma mulher branca e padrão vai ter mais chances de conseguir aquela vaga do que uma mulher negra e gorda, ou com cabelo afro, ou o que quer que seja. Se a gente for falar ainda na questão das mulheres trans, mulheres portadoras de alguma necessidade especial ou alguma deficiência, nossa, esses números aumentam ainda mais. A discrepância, as dificuldades aumentam ainda mais. Eu acredito que discutir racismo pelo viés da culpa não adianta responder. Eu acredito que discutir racismo, debater racismo pelo viés da culpa não ajuda a resolver o problema. E também acredito que existam pessoas, empresas, profissionais de RH, proprietários de empresas que estão sim tentando resolver esse problema. Mas a questão do racismo, ela não está só no momento da contratação. Ela também está no depois, porque afinal de contas, voltamos, o racismo é uma questão estrutural. Para quem não sabe, eu sou formada em gastronomia. E quando eu fui para a gastronomia, eu não fui tanto querendo ir. Mas eu já cozinhava, eu tinha alguma facilidade, sabe como é que é aquela coisa de ser uma menina negra, criada sozinha pela mãe, ficava muito tempo sozinha. A minha mãe odeia cozinhar. E eu lembro que eu comecei a ficar traumatizada com o arroz que ela fazia, comecei a cozinhar. Quando eu saí do ensino médio, eu saí sem perspectiva nenhuma de nada. Isso era início dos anos 2000, não tinham cotas raciais, não tinham cursos técnicos em abundância ou em facilidade. Eu morava numa cidade que não tinha política pública nenhuma pensada para a juventude. A minha mãe pensou o seguinte, bom, eu perambulei ainda um tempo, assim, meio que tentando procurar uma oportunidade, não consegui um primeiro emprego, e aí a gente também está falando das questões raciais aí, porque se conseguir um primeiro emprego para um jovem periférico branco já é complicado, para um jovem periférico negro é mais difícil ainda. Desde aquela época já tinha aquela coisa de, eu vou dar um primeiro emprego, mas tu tem que ter experiência. Foi nessa conjuntura que eu acabei indo fazer um curso de gastronomia, o primeiro curso de cozinha, e depois fui fazer a faculdade de gastronomia, que eu mudei de estado, inclusive, para fazer. Eu ainda não tinha muita consciência das questões raciais, mas eu percebia que sim, que existiam mais pessoas como eu em posições de cozinha. E o que eu pensava dentro da minha ilusão de meritocracia? Bom, se a cozinha é um lugar que aceitam e acolhem pessoas como eu, se eu estudar, se eu me esforçar, se eu investir energia nisso, eu vou conseguir crescer e vou conseguir ter boas oportunidades na cozinha, na gastronomia. Para mim, o retorno sempre foi importante, né? Para mim, sempre conquistar espaços de protagonismo, sentir que eu estava crescendo profissionalmente, era importante e eu creio que é assim para a maioria das pessoas. E aí eu comecei a observar algumas coisas. No meu primeiro emprego na cozinha, e aí aqui eu vou dar 3 exemplos de 3 empregos que eu tive. Óbvio que eu não vou citar nomes, nem vou citar os empregadores, nem vou citar as pessoas, mas eu vou dar 3 exemplos para vocês estarem atentos, para principalmente não repetirem. E se você for uma pessoa negra e estiver passando por isso, estiver desconfiada que é algo estrutural, para que comece a pensar estratégias para lidar com isso.
Pois bem, a primeira situação foi, eu estava fazendo um curso muito bom, um curso profissionalizante aqui na minha cidade, eu moro em Porto Alegre, e eu fazia esse curso no Senac, com um professor maravilhoso. E eu entrei para trabalhar no restaurante e me disseram assim, não, como tu não tem experiência, só tem a formação no curso, tu vai entrar nesse posto. Gente, em 3 meses, eu trabalhava em todas as posições da cozinha, eu sabia tudo, eu sabia como funcionavam os equipamentos, eu estava ligado nas compras, eu estava ligado na máquina de lavar louça, eu estava ligada nos cardápios, eu conseguia já elaborar alguns pratos, principalmente para buffet, eu fazia pedido, eu estava atenta no que ia faltar, eu sabia montar do café da manhã ao jantar. E atendia, era um hotel, né, e também sabia todos os pratos de room service. Eu fui atrás disso, eu fui atrás de conhecer isso. E eu continuava no mesmo lugar. Nisso, abriu uma vaga no posto que era o posto que eu gostaria de estar, que é o posto da cozinha quente, né? Que tu ficava ali mais próximo dos cozinheiros que cozinhavam os pratos principais. Eu já ia lá e ajudava de vez em quando, mas eu ia lá, ajudava e voltava para o meu posto. Então, para mim poder ir lá e ajudar no posto que eu queria, eu tinha que dar conta de fazer o meu trabalho. Vocês estão entendendo que eu fazia? Eu assobiava e chupava cana. Eu defendia e atacava ao mesmo tempo. E aí eu pensava, quando abrir essa vaga eu vou ter uma oportunidade. Mas não, eles foram lá e contrataram um menino branco que não tinha formação nenhuma, não estava fazendo o curso que eu fiz, para ficar no lugar que eu queria. Aquilo para mim foi um balde de água fria, foi uma sensação de incapacidade, uma sensação de erro, uma sensação de que, tipo, poxa, eu não sou capaz, eu não sou boa o suficiente. Foi uma raiva, foi uma culpa. Eu tinha 23 anos, muito jovem, assim, eu lembro de chegar em casa e chorar. E quando eu falava alguma coisa com alguns colegas, ninguém compreendia, ninguém acolhia. Ah, espera, vamos ver, não sei o quê. Quando eu comentei com o chefe de cozinha, ele simplesmente não me deu um retorno. A gota d'água nesse emprego foi quando, para o estudante de gastronomia, principalmente para mim, na minha época, os meus colegas, usar o jaleco, a doma de cozinheiro, era algo muito significativo. E aí ficou muito claro que todos os homens da equipe usavam esse jaleco e nós usávamos um outro jalequinho comum. E quando eu questionei isso, ficou muito mal para a empresa e aí o chefe, tipo, ah não, a gente vai. Mas eu continuei no mesmo posto, no mesmo lugar. Eu pedi oportunidades, eu pedi feedbacks, eu perguntei o que tinha para melhorar e o chefe não tinha resposta para me dizer. Não, Betina, tu é muito boa, tu faz muita coisa. Se lembrava de me ligar, cancelava as minhas faltas, porque eu acabei virando uma folguista. Eu conseguia tirar a folga de todo mundo. Óbvio que eu fui ficando irritada, fui ficando brava, chateada e eu pedi para sair desse emprego. Me arrependo? Não, não me arrependo. Eu saí desse emprego para ir morar em Florianópolis e fazer a faculdade, porque eu pensava assim, bom, se eu tiver um canudo, se eu tiver uma graduação, aí sim eu vou ser valorizada. Mero engano. Várias violências nesses espaços de trabalho também, mas um episódio que eu lembro que foi muito significativo foi quando o nosso restaurante saiu para fazer uma gravação de um programa. E aí eu não lembro por que cargas d'água escolheram uma menina que também tinha o mesmo cargo que eu, também auxiliar de cozinha, só que nesse caso eu ficava na parte das frituras, né, de empanar as coisas e ela ficava numa outra parte dos acompanhamentos. Só que essa menina, ela não tinha muito assim traquejo para falar, para lidar com as câmeras, ela tinha certos termos que ela falava errado, mas era uma menina branca, magra, padrão. E aqui eu quero deixar bem claro uma coisa, essa menina comigo sempre foi um amor. Uma menina que sempre me puxava muito pra cima, sempre muito me incentivava. Eu me lembro que nesse episódio específico diziam, mas gente, chamem a B pra fazer isso, eu não consigo fazer. Mas não, empurraram ela pra uma coisa que ela não se sentia confortável. E aí eu lembro que ela falou um termo errado lá e eu disse, não, mano, é tal coisa. Me levaram junto pra apoiar, né, pra ajudar a montar os mise en place e tudo, as coisas. E aí chegou uma hora que a produtora disse assim, não, mas por que tu não coloca ela, que no caso era eu,
e essa outra menina fica com apoio. E aí as gerentes do restaurante dizem, não, a gente não trouxe jaleco pro tamanho dela. Na realidade, esse restaurante era um restaurante classe AAA, né? Era um restaurante que ficava numa praia muito famosa, muito em Florianópolis, e não... Hoje eu entendo que uma mulher negra, gorda, na época que eu alisava o cabelo, não venderia, não daria o status que esse restaurante gostaria de vender. Eu percebi tudo, mesmo ainda não tendo consciência das questões raciais, mas eu percebi tudo o que estava acontecendo, eu percebi que sim, era para mim estar naquele espaço, eu percebi que foi mais um espaço de protagonismo negado, me senti desrespeitada e também acabei saindo desse restaurante. O espaço de cozinha é um espaço muito machista e muito misógino, e muito afro-misógino. E eu vou dar um exemplo para vocês disso. Quando é para relatar a empregada que não tem nome, não tem história, não tem fala nas novelas, vão lá e nos colocam. Quando é para a mulher negra ser hipersexualizada nesse posto de cozinheira, vão lá e nos colocam. Agora, quando é para te estar competindo, para te estar fazendo pratos elaborados, quando é para te estar apresentando um programa de TV de gastronomia, os negros simplesmente somem do cardápio. As pessoas me perguntam por que eu não consumo programas de gastronomia, mesmo ainda gostando de cozinhar, não trabalhando mais com isso. Simplesmente por um motivo, eu não me vejo lá e eu não vejo a realidade das cozinhas. Quem efetivamente corta, descasca, carrega, frita, são homens e mulheres da minha cor. E mesmo assim a gente é minoria nesses programas. Ah, Betina, mas tem o fulano, ciclano, beltrano. Não, eu não quero fulano, ciclano, beltrano. Eu quero 10, 11, são 12 candidatos a ganhar o Masterchef, então eu quero que 10 sejam negros e de origem indígena. Eu acho muito engraçado que quando a gastronomia foi gourmetizada, tiraram os negros da cozinha rapidão, né? Mas nos colocaram onde? Embaixo do tapete. Quando eu me formei e voltei para minha cidade, Porto Alegre, eu decidi que eu não queria mais trabalhar dentro de cozinha. Peguei ranço. Hoje em dia, só de pensar em trabalhar numa cozinha industrial, numa cozinha profissional, eu tenho como se fosse arrepios, assim. Se por algum motivo eu passo por alguma ou entro dentro de uma cozinha, eu tenho como se fossem arrepios, me dá vontade de chorar. Eu fico desesperada, porque foram muitas as violências que eu sofri nesse espaço. E aí eu fui trabalhar como compradora. Eu era compradora num restaurante. E aí eu me lembro que fiquei muito feliz com a oportunidade, mas logo eu percebi que aquela oportunidade estava disfarçada de abuso. Eu era compradora, estoquista, organizadora, eu era tudo e ganhava por um único cargo. O meu horário de entrada e saída não era respeitado. Eu trabalhava em dias que não era para mim trabalhar. E aí é uma coisa que eu vejo muito acontecendo com nós, pessoas negras. É as pessoas chegarem pra gente dizendo assim, olha, eu vou te dar uma oportunidade, quando na prática aquilo é só abuso. E quando tu vai questionar alguma coisa, tu diz, ué, mas eu te dei uma oportunidade. E aí tu olha pro lado e diz, olha, mas quantas pessoas como eu conheço num cargo de liderança? Esse lugar eu trabalhei também 1 ano e pedi para sair. E foi o lugar que eu saí num grau de adoecimento, de cansaço, de tristeza, sugada, deprimida, ansiosa, me sentindo inútil, porque por mais que eu fizesse, nunca estava bom. E eu via muita gente incompetente não fazendo o que deveria fazer e eu me vendo obrigada a fazer coisas que na realidade era para eles fazer. Eu acho que é muito importante que as empresas tenham sempre muito claro o que cada profissional vai fazer e o que espera de cada profissional. Mas crenças como, aquela preta ali aguenta mais, que afinal gente preta tem mais força, aquele ali não precisa folgar, ele aguenta, posso puxar um pouquinho mais porque ele vai aguentar, ou a ideia de que intelectualmente a gente não funciona, mas que a gente só serve para carregar caixa, para fazer segurança. Esse tipo de ideia a gente tem que desfazer. E esse tipo de ideia são as ideias que estão dentro do racismo estrutural. A oportunidade que me deram como compradora, na realidade, depois de um tempo eu fiquei sabendo que eles não contratavam estoquistas, por exemplo,
porque eles acreditavam piamente que eu tinha que ser muito grata por aquela oportunidade e que tinha que dar conta de fazer o trabalho do estoquista, do comprador, do não sei o que, do não sei o que mais. Quando a gente fala em mercado de trabalho e população negra, a gente também tem que falar em equidade, a gente tem que falar em respeito. Representatividades nesses espaços são muito bons para a população negra, mas também são muito bons para as empresas. Afinal de contas, preto também é consumidor e a gente gosta de se ver nos espaços onde a gente consome. A partir do momento que as empresas entenderem isso, elas vão ganhar muito dinheiro. E você, preto e preta, que se identificou com alguma das histórias que eu contei, que está se sentindo abusado de alguma maneira no teu espaço de trabalho, eu vou te dizer uma coisa. Primeiro, saiba o teu valor. Segundo, tu não tem que fazer a mais porque tu é preto. A gente cresce com essa versão lá de, não, eu tenho que fazer mais porque afinal de contas o preto é sempre acusado. Não. Tu tem que fazer o bem o que tu foi pago para fazer. Claro que existe uma questão de imprevistos acontecem, a gente sabe disso, a gente está vivendo num momento que a gente tem que se adaptar a uma nova maneira de trabalhar por causa da pandemia. Essas mudanças vão impactar e vão ficar, muitas delas sim, constantes mesmo quando tudo isso acabar, porque uma hora vai acabar. Mas tenha muito claro o teu valor e o valor do teu profissionalismo. Tu pode sim dizer não sei, não posso, não consigo. E pessoas brancas, principalmente empregadores, tentem desfazer qualquer ideia dessa ideia desumanizadora da força do povo preto. O que a gente quer ser visto é como um profissional como qualquer outro, que trabalhou, que tem um conhecimento técnico e que agora busca realmente uma oportunidade. Cuidado com o que a gente anda chamando de oportunidade na vida. É uma pena, mas às vezes a gente se atrapalha e aí a gente tem abusos disfarçados de oportunidade. Eu espero que eu tenha sido clara, eu espero que eu tenha trazido alguma reflexão para vocês. Esses vídeos nunca têm o objetivo de trazer respostas fechadas, porque eu acho que elas não existem. Mas sim, se você percebe a questão do racismo estrutural no mercado de trabalho, tu não tá sozinho, tu não tá sozinha, tu não tá doida, tu não tá doido. E é importante perceber, e mesmo que tu não chegue pro teu gestor e diga, olha, tem o racismo estrutural aqui, porque às vezes não é a melhor estratégia, mas eu espero que essas reflexões te ajudem a traçar estratégias para lidar com isso no mercado de trabalho. Certo? Um beijo, um abraço para todo mundo. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando e espero principalmente que vocês estejam se ouvindo e se escutando.